Olá para você, meu amigo internauta, minha amiga internauta que acompanha o nosso canal CN, o Cambira Notícias. Nós estamos de volta com o nosso quadro Zé Carlinhos e convidados na temporada 2020. Nós abrimos esse ano com um convidado muito especial, o Jefferson Sapatini. Ele é bancário aqui na cidade de Cambira e vai falar com a gente hoje, vai contar para a gente toda a história, toda a saga dessa família que é pioneira, que é fundadora do município de Cambira, a família Sapatini. Jefferson, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Zé Carlinhos? Prazer estar aqui, conversando um pouquinho com você, meu amigo. O Jefferson é a pessoa bastante conhecida, ele é gerente do Banco Itaú, aqui na nossa cidade, e vai falar para a gente, o Jefferson, dessa história bonita, né? Dessa família que tem ajudado a construir o nosso município, a família Sapatini, de quando chegaram para Cambira, como é que foram ali os primeiros passos? Então, você sabe, Zé, que toda família tem um ou dois aí mais de idade, mais lá de trás da família, que tem maiores detalhes, assim. O que a gente sabe é o que o pai contava quando a gente era criança, né? Eu já venho um pouco mais recente na história da família, né? Não sou assim tão das antigas, né? Mas meu pai conta que chegou aqui em Cambira com 12 anos de idade, né? E o pai é nascido em 1931. Então a gente chega à conclusão ali em meados da década de 40, né? O meu avô, Antônio Sapatini, chegou para cá com a minha avó, com os filhos, né, na época já crianças ainda, e se instalaram ali na região do Cruzeiro do Cambira, ali com sítio, com atividade rural por ali, né? E ali começaram a trabalhar, a construir, a conquistar, né, aquela luta, assim como aconteceu com outros pioneiros na época também, aqui na nossa região. Você me falava antes ali, a princípio eu tocava ali a roça, a lavoura, e trabalhou também muito no ramo de corretagem, principalmente de terras, imóveis. Exatamente. O pai, naquela época, era o picareta, né, que chamava, né, que hoje está evoluído, é o corretor de imóveis e tudo mais, né? Mas naquela época fazia muitos negócios, né? E comprava sítio, vendia sítio, até que começou assim mais a área urbana começou a desenvolver, picar os lotes da cidade, né? Isso aqui era muito mato ainda na época, assim como várias outras famílias assim tradicionais, fundadoras do município. A família Sapatini também veio desbravar aí. Você vê que a nossa emancipação política ocorreu só em 1961, né? Então, muito antes disso, muitas famílias aqui já estavam... A família Sapatini já estava aqui há quase 20 anos antes. Isso, né? Aí, né? Essa conclusão mais ou menos já. Há 15, 20 anos já estavam aí iniciando o desenvolvimento da nossa terra, da nossa cidade. Tá certo. Você falava para mim antes ali também, ô Jefferson, que até uma curiosidade que eu, no caso, eu não sabia, que ali onde até esses dias estava instalada uma loja ali, a Shantung, em Cambira, ela é a quadra 1, lote 1, aqui da cidade, da área urbana. Quando começou a marcação, né, começou a abrir as primeiras quadras, aquela propriedade que hoje é nossa ali, da loja Shantung, a farmácia Vida Fórmulas, e aí tem uma casa descendo para a pracinha ali, Jordão Beleza, aquela propriedade na escritura é quadra 1, lote 1. Né, então começou a demarcar por ali a contagem, né? Certo. Então, ali depois dessa propriedade do Cruzeiro, então ele acabou adquirindo ali mais algumas propriedades, fazendo negócio, a coisa foi evoluindo, foi crescendo. Exatamente. Tanto o pai quanto o finado tio Júlio Sapatini, né, que é o vô do Juliano, o local onde aqui a gente está, né? Os irmãos todos foram adquirindo imóveis e comprando e fazendo negócios e iniciando aí o desenvolvimento, né? Exatamente. Bom você lembrar, né, que eu acabei não citando aqui na abertura, nós estamos aqui no Rancho Sapatini, na conhecida Tuia do Juliano, é onde nós estamos fazendo a gravação desse programa aqui, desta entrevista. Você é um cidadão nascido já em Cambira, então, né? Você é cidadão cambirense nato. Já nascido em puro sangue, isso, nascido em Cambira. Na época era registrado ainda, no meu caso, foi como Jandaia do Sul, porque era o Hospital Nossa Senhora de Fátima, né? Em Jandaia, no registro lá de nascimento, está como Jandaia do Sul.
mas os pais moravam já em Cambira, já nasci aqui, né? Depois, na minha infância, nós moramos alguns anos no município de Apucarana, né? E depois retornamos para Cambira. Mas o início já da minha história, isso já na década de 70, né? Foi já nasci quando os pais moravam já na cidade, né? Meu pai tinha construído um prédio ali na avenida, onde hoje é a Bueno Móveis, né? Você não chegou, então, a, como diz o Ratinho, puxar o cabo do Guatambu, não? Exato, eu não cheguei a fazer essa... não estou nessa história aí, né? Eu já peguei um pouquinho para cá. Muito bem. Aí você desenvolveu aí uma vocação para mexer com economia. Você é formado aí na área econômica e tal. Exato. Sou formado em contabilidade, em administração de empresas, né? A gente tem pós-graduação em gestão de pessoas. E desde a minha época de faculdade, eu fui aprovado no concurso do Banco do Estado do Paraná, né? O antigo Banestado. E em 98, nós iniciamos a carreira bancária no Banestado de Cambira. Você você está no Itaú porque você veio da época que era o Banestado. Exato. Chegou através de um concurso público. Concurso público do Banestado. Foi admitido em 98 no Banestado, e o Banestado, a privatização ocorreu ali entre 2000 e 2001. Então, de lá para cá, a gente construiu a carreira no Banco Itaú. Você já chegou a trabalhar, Jefferson, em outras agências que não fosse aqui em Cambira? Eu comecei no Banestado aqui de Cambira, e com 3 meses, eu já fui transferido para o Banestado de Jandaia do Sul. E de lá para cá foram 14 anos de estradas, 14 anos a serviço do Banestado e do Itaú, na região toda. Nunca mudei daqui, né? Sempre morando aqui, me casei em 2006 aqui em Cambira, nunca tive que levar a minha família para fora, né? Mas eu de estrada, a serviço do banco, foram 14 anos em toda a região aí, Apucarana, Jandaia, Mandaguari, Califórnia, Bom Sucesso, essa região toda aí a gente trabalhou a serviço do banco. E isso enquanto a gente desenvolvia a nossa carreira, porque você começa no banco lá, na época do Banestado, era o cargo de escriturário, era o cargo do concurso público. Depois a gente... A primeira função. Exatamente, a primeira função dentro do banco. E você começa, para você desenvolver a carreira dentro do banco, você tem que aceitar a transferência, é uma política do banco. Dificilmente você é promovido dentro do mesmo local de trabalho, né? O banco, inclusive, pede uma disponibilidade aí, né? Preza por isso daí. E a gente foi atrás de construir nossa carreira, aonde tinha oportunidade a gente ia. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive nem vontade, nem necessidade de mudar de Cambira, de levar a minha família daqui. Eu sempre preferi eu estar na estrada, né? A minha esposa é professora, é lotada aqui em Cambira, então, para não mexer com a vida da família, dos filhos, né? A gente nunca precisou, a prioridade foi sempre eu na estrada, mas a família ficando aqui. E aí, em 2009, aí a gente conseguiu chegar na gerência do Itaú. Na época, eu era gerente substituto. Quando eu assumi a gerência, eu substituía gerentes. Tinha um gerente de férias, tinha um gerente de licença para a saúde. Eu ia lá, tocava a agência o tempo que precisasse, né? E em 2011, teve uma oportunidade, teve um planejamento dentro do banco, um processo de seleção, né, dentro do banco, porque a vaga de gerente aqui de Cambira estava em aberto. Em 2011, nós fomos selecionados e assumimos a agência do Itaú aqui de Cambira. Isso daí já vão se completar aí 9 anos já, né? Nesse período, você passou por uma mudança muito grande, até mesmo dentro do banco, digamos assim. Por exemplo, antes era mais no papel, na caneta, anotado, arquivos, aí veio a informatização, né? A tecnologia aí acabou tomando conta. Como é que foi essa transformação aí, ô Jefferson, essa adaptação aí com esse novo sistema que funciona agora? A realidade dentro do banco mudou muito, né? Ao longo desses 22 anos aí mudou muito, porque eu ainda peguei uma época bem manual, que estava iniciando um caixa eletrônico,
estava iniciando um processo melhor de informatização dentro do banco. Então, a gente pegou todo esse processo o avanço da tecnologia dentro do banco. Com isso daí mudou muito, por exemplo, o número de funcionários, né? Você vê, lá em 98, quando eu entrei no Banestado em Cambira, nós éramos 18 funcionários. A nossa agência do Banestado aqui de Cambira tinha 18 funcionários, né? 20 anos depois, nós tocamos hoje em 4 funcionários a agência do Itaú, né? O município de Cambira, nossa cidade, já chegou a ter, acho que uns 5 bancos, mais ou menos. Hoje concentra no Itaú e no Sicredi, né? Então, assim, a realidade mudou muito, o perfil do cliente mudou muito, que era o perfil mais do agricultor, o pessoal da roça, né? Tinha muito mais gente, o perfil da cidade também mudou muito, hoje está muito mais urbana a cidade, né? E lá atrás tinha um perfil muito mais agrícola, muito mais rural, né? Isso tudo foi uma transformação muito grande aí ao longo desses anos. E a pessoa que está ali, o funcionário, ele tem que ir acompanhando, se adaptando, fazendo cursos, né? Exatamente. Treinamento todo ano, novidade, todo mês. Qualificando para poder enfrentar essas mudanças aí. Qualificando o tempo todo. E continua, isso daí é uma constante, isso daí é uma constante. A gente sai de férias, você fica 20 dias de férias, quando você volta tem novidade. Alguma coisa já mudou. Isso é uma realidade, uma rotina do bancário. Se você não tem aquela disponibilidade de encarar as mudanças e de se renovar, se readaptar, e aquilo que você fazia muitas vezes hoje já não dá mais certo para você cumprir as suas metas, você tem que adaptar e mudar. Quem não tem essa disponibilidade, infelizmente, não consegue permanecer. Tá certo. Ô Jefferson, voltando um pouquinho só atrás, nós falamos aqui da família Sabatini, né, por parte aí do seu pai, mas tem também a sua mãe, que é da família também tradicional, pioneira no município do Zoca. Família Zoca, exatamente. Aí já não era na parte do Cruzeiro, né? A família Zoca era lá na Serrinha, na Marreca, hoje parte do município de Novo Itacolomi, né? O meu avô, Ângelo Zoca, tinha propriedade rural lá na Serrinha, eles começaram toda a irmandade ali da minha mãe, meus tios, lá na Serrinha, que era município de Cambira na época, né? E vieram para a cidade já bem depois. Eu lembro quando eu era criança, eu ia numa propriedade, num sítio de um tio meu, seu Antônio Zoca, que era lá na Água das Marrecas, né? Lá na Marreca, hoje município de Itacolomi. Lá perto do Rio Bom. Exato, lá perto da divisa, exatamente. Tá certo. Bom, você como bancário, nós estamos aí um ano do atual presidente da República, né, um presidente de direita. Tem aí o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que é considerado aí um expert. Como você vê a política econômica para o país como um todo, assim, ô Jefferson? Olha, o ano passado, Zé, foi um ano de grande transformação aqui no nosso país em matéria de economia, com a chegada do Bolsonaro e principalmente com a chegada do Paulo Guedes, né? A gente estava numa situação muito difícil, precisávamos de uma troca de modelo, uma troca de administração. Foi isso que as urnas exigiram, que o povo exigiu, né? Foi a vontade popular dentro de um processo democrático, né? Eu li em algum momento que a democracia é a pior forma de governo que existe depois de todas as outras. Tá certo? Então, o que a gente conclui? Né? A democracia pode ter os seus problemas, e os tem, mas é o melhor modelo que a gente tem até o momento. Tá certo? Então, essa profunda reforma da Previdência, que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar ano passado, e devem ter com certeza mais reformas aí tributária, política, chegando para esse ano. Isso daí vai interferir de uma forma, ao meu ver, muito positiva. Nós ainda não estamos colhendo os frutos, porque assim, é um trabalho de médio e longo prazo, mas o Brasil, assim, na nossa humilde visão, ele está se preparando para o futuro, tá certo? Você vê que o que sustenta a nível nacional uma economia é o capital estrangeiro. As grandes organizações
enxergarem um potencial no mercado brasileiro e trouxerem para cá os seus recursos, os seus investimentos, suas indústrias, gerando emprego, gerando impostos, gerando riqueza. Mas o que é que as grandes organizações procuram para investir? Um país que ofereça estabilidade econômica em primeiro lugar, né? Uma grande corporação não vai vir aqui investir num país que está uma baderna, uma bagunça, uma corrupção desenfreada. O empresário, o grupo de empresários, os acionistas, não querem esse tipo de coisa, né? Então, o Brasil precisa oferecer o que ele está começando a oferecer a partir de agora. Uma estabilidade econômica, uma inflação controlada. A gente precisa ainda melhorar, mas você pega aquela taxa Selic, né? O Banco Central coordena aí a política monetária brasileira. A taxa Selic, que é a taxa do Banco Central, que é a taxa que norteia as operações financeiras do país, ela está hoje em 4,5% ao ano. O menor patamar de toda a história, desde que a Selic foi implantada lá em 1999, tá certo? É a menor taxa anual de juros. O que isso significa na prática? Significa que nós temos um modelo econômico estável, né? No caminho certo. Você fala assim, tá, 4,5% ao ano, isso é bom ou é ruim? Então vamos comparar aqui, Estados Unidos, um símbolo de uma nação bem desenvolvida, uma potência mundial, mantém a sua taxa anual de juros em torno de 2% ao ano. A nossa está em 4,5%. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Argentina, do nosso ladinho aqui, Mercosul, América do Sul, nossos vizinhos. Uma taxa anual em torno de 70% ao ano, hoje. Então você vê, como que um país, nada contra nossos irmãos, nada contra a Argentina, por favor, apenas analisando aqui a situação econômica de cada país no momento. Como que uma grande multinacional vai gerar emprego lá na Argentina com uma taxa de juros e uma instabilidade desenfreada? Então não atrai, e aí você não consegue gerar emprego, e aí você não consegue fomentar a economia. Então nós estamos no caminho, assim, construindo uma estabilidade. Eu acredito que de agora em diante nós temos muita coisa boa para acontecer. Tá, é muito interessante aí esses dados em relação à economia do nosso país, né? Para que a gente possa realmente entender o que é que está acontecendo aí no nosso mercado. Mudando agora um pouquinho para a política, ô Jefferson, você, durante tempos aí, teve à frente do PHS 31 aqui no município de Cambira, agora teve uma fusão, você está aí como presidente do Podemos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse partido aí, a nível nacional, e também o Podemos, né, a perspectiva para o município de Cambira, aí, já que nós estamos no ano eleitoral, vamos ter eleição para prefeito, para vereadores. Então, Zé, aconteceu aí no final de ano aí uma coisa muito positiva, rapaz, que com relação ao PHS, meu antigo partido, foi incorporado, né? O PHS, assim como alguns outros pequenos partidos, ele não cumpriu a chamada cláusula de barreira lá do Congresso. O que é isso daí? Ele não elegeu na última eleição um número mínimo de deputados federais e o partido não tem direito, quando ele não elege, ao fundo partidário. Um partido sem fundo partidário fica sem condições de trabalhar. Então ele foi incorporado pelo Podemos, o Podemos um partido que se reestruturou de uma forma muito positiva em 2017, né? O Podemos tem como nosso líder maior a nível Brasil o nosso senador Álvaro Dias. O Podemos ele já nasceu de médio para grande, porque você veja bem, o Podemos hoje no Paraná, e isso principalmente no Paraná, pelo Álvaro ser uma grande liderança paranaense, nosso ex-governador, né? E hoje ele tem, dos 3 senadores que cada estado tem direito, né, no Congresso,
cada estado, cada unidade da federação tem 3 senadores lá no Congresso. Então, os senadores do Paraná hoje é o Álvaro Dias, do Podemos, o professor Oriovisto, do Podemos, que foi o candidato a Senado apoiando o governador Ratinho Júnior, e nós temos o Flávio Arnes, que é o 3º senador nosso, num estreitamento com o Podemos, podendo pegar uma janela aí logo, logo, e vindo para o Podemos também. Essa é a realidade do Senado paranaense no momento. O Podemos pode ter, ainda neste ano, formar a trinca dos 3 senadores do Paraná no Podemos 19. Isso, assim, é muito importante para o nosso partido. E inédito para a história do Paraná, exatamente. Né? Nós já tivemos, inclusive, perdemos muito num passado recente com senadores de partidos diferentes, um apoiando o governo, outro não apoiando, e acaba um querendo boicotar um projeto, outro querendo prejudicar um outro lado. Se a gente tiver uma unidade aí, e em comum acordo, um trabalho bacana com o nosso governador Ratinho Júnior, que tem tudo para despontar aí num governo muito positivo, acredito que a curto prazo aí a gente tenha uma condição excepcional para o Paraná. E falando do Podemos aqui em Cambira, nós assumimos a presidência agora no final do ano, formamos o Podemos e formamos já assim numa coalizão com muitas lideranças, estamos iniciando um projeto já visando o processo eleitoral desse ano, que está muito positivo, muito bacana. O Podemos ele vai participar das eleições. Participaremos ativamente. Né? Nesse momento, o que a gente precisa? Formar um partido forte, né, com bastante filiados, formarmos um bom time para disputar o Legislativo, a Câmara de Vereadores, com candidatos a vereadores. Você sabe que teve uma mudança grande para essa eleição na questão legislativa, né? Nas eleições minoritárias, né? Com relação a vereadores. Não vai mais haver a coligação de partidos, então hoje um partido ele precisa ter no mínimo 14 candidatos a vereador, sendo pelo menos 5 mulheres. 9 homens, 5 mulheres, você forma um time de candidatos para disputar as vagas da Câmara, né? Isso daí você não constrói da noite para o dia um time desse, né? Você precisa trabalhar. Então, nas eleições majoritárias, que é para prefeito, nós continuaremos tendo as coligações. Mas na eleição para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, o partido tem que formar um time. E nesse momento, o que é o nosso planejamento aí? É trabalhar formando um bom time para a gente colocar bons nomes à disposição da nossa população no pleito eleitoral desse ano. Então, a pergunta que quem está nos vendo agora está lá se fazendo, né? E quer que eu faça? Pode fazer. Existe a possibilidade do Podemos disputar a majoritária? Existe, com toda certeza existe essa possibilidade. Eu acho até um pouquinho precoce a gente falar em nomes agora, mas nós estamos trabalhando para isso, né? É o que eu te falei. Com um partido forte, você tem condições de colocar para a população um projeto que atenda à expectativa do povo. Né? Primeiro, você tem que estruturar um bom partido. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Né? Aí as coligações, os nomes, um pouquinho à frente a gente vai chegar nessa parte. Perfeitamente. Jefferson, mudando agora um pouco o tema, em 2019, você, com a sua família, acabou passando por um momento triste, lamentavelmente, e a gente não poderia deixar de abordar esse tema aqui também, né? Até mesmo porque a população de Cambira, no momento, foi muito solidária, né? A sua pessoa, a pessoa da sua família, né? A todos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para a gente. Olha, eu até tenho que te agradecer a oportunidade, tá? De falar um pouquinho disso daí. Realmente foi com certeza uma dificuldade muito grande, um dos episódios mais tristes aí que aconteceu comigo, com a minha família, né, envolvendo minha esposa, envolvendo o meu filho menor de 6 anos. E eu tenho aqui que deixar registrado um profundo agradecimento
a todo o nosso povo, a todas as orações, a todo o pensamento positivo, a tudo de bom que aquela situação negativa, né? A gente tinha um risco enorme naquele momento, e a conclusão foi de uma maneira tão positiva que, para explicar isso, só a força divina, só as orações que explicam todas as bênçãos que foram derramadas sobre mim e a minha família naquela situação, né? Graças a Deus, dentro de toda a dificuldade, acabou da melhor maneira possível. As pessoas aí que de repente estejam por fora do que nós estamos falando aqui, né, em relação a uma situação em que o Jefferson, a família dele, foram sequestrados aí no mês de dezembro, né? No início de dezembro, 1º de dezembro. 1º de dezembro. E o desfecho, bom, todo mundo, a maioria pelo menos da população, já conhece. Ô Jefferson, essas horas que, durante a negociação, toda aquela conversa, a polícia agindo ali, você distante da família, do seu filho, não tem como explicar a tensão que é esse momento, não é? Tem como explicar. É um sentimento desesperador, e a gente fazendo uma reflexão depois, a gente não consegue saber o quão forte a gente foi, quanta força a gente teve para negociar com o bandido, para passar uma certeza de que eles iriam ter êxito e eu iria ter minha família de volta, né? Como que a gente conseguiu lidar com toda essa situação? E é só Deus para explicar, né? De onde que a gente arrumou... Para um pouquinho. Então, assim, Deus nos abençoou demais para a gente conseguir concluir aquela negociação, aquele processo. É importante também a gente citar aqui o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, um trabalho excepcional, né? Envolvidos, Força Tigre lá de Curitiba, né? Com atiradores de elite envolvidos. Então, assim, teve todo um esforço realmente da segurança pública do Estado, né? E, acima de tudo isso daí, Deus abençoou e as coisas acabaram assim de uma forma, graças a Deus, tudo bem. Talvez não seja do teu conhecimento, a polícia também orientou bastante a imprensa, né? Embora aí alguns órgãos acabaram extrapolando ali antes do tempo combinado, mas durante todo o período a imprensa foi bastante orientada também, já para não vazar a situação. Eu imagino que isso aí tenha sido muito importante, muito fundamental aí não ter vazado o que a polícia estava, o trabalho da polícia, né? Muito bem, falando aqui com Jefferson Sabatini, né, no nosso quadro que está de volta aí, Zé Carlinhos e convidados. Jefferson, quero te agradecer por ter atendido aí o nosso convite, o nosso chamado, e agora para concluir, né, fica aí à vontade, o que mais você quiser colocar aí, a palavra é sua. Olha, Zé, eu que te agradeço, tá certo, a oportunidade. Eu quero dizer para você, assim, da grande honra que eu tenho nesse momento, de estar aqui nesse banquinho conversando com você, onde você já entrevistou o seu Jarbas Beleze, o seu Renato Tomasi, o meu querido amigo Ademir Cantor, pessoas assim, as quais eu tenho uma profunda admiração, uma profunda consideração, fundadores aí de Cambira junto com a nossa família, e pessoas que são exemplo, são um norte para a gente, né? E o fato de você ter me chamado, me convidado aí para participar dessa... Abrir a nossa temporada... Abrindo o quadro 2020 aí, né? Do teu programa, desse quadro, me deixou muito feliz e muito honrado, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, e eu deixo aqui um forte abraço a toda a família cambirense. Muito obrigado, gente. Aqui nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Nós falamos aqui do Rancho Sabatini, na Tuia do Juliano, o nosso quadro Zé Carlinhos e convidados. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.